Olá, seja bem-vindo a este vídeo. E se você já está inscrito no meu canal e já assistiu os meus outros vídeos, eu vou te pedir uma gentileza. Por favor, me dê um feedback do que você está achando desses vídeos. Se você acha que os vídeos estão muito longos, ou se, por exemplo, você acha que eu poderia me aprofundar mais no conteúdo, deixe os seus comentários aí no vídeo para eu saber e poder cada vez melhorar mais esses vídeos para você. Tá bom? Caso seja uma pessoa que está chegando agora nesse canal, e ainda não assistiu os outros vídeos, dê uma olhada lá, a gente já tem alguns outros vídeos sobre fisiologia, citologia, talvez possa te interessar também. E nesse caso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana nós teremos vídeos sobre esses assuntos aqui que possam ser interessantes para você também, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Hoje o assunto ele é mais pontual. Eu trouxe aqui para você uma informação, uma apresentação sobre o infarto agudo do miocárdio. Então, naturalmente, por ser um assunto mais pontual, focado, esse vídeo ele acaba sendo um pouquinho mais curto. Bom, o infarto agudo do miocárdio, né, também chamado de IAM, ele corresponde a um dos vários tipos de doenças cardiovasculares que nós temos, né? As principais estão relatadas aqui por ordem de prevalência na população brasileira. Nós temos doenças isquêmicas do coração, abrigado aqui, conhecidos como DIC, doenças cerebrovasculares, conhecidas como DCBV, e as doenças hipertensivas, em que nós temos a mais conhecida delas, a hipertensão arterial sistêmica, né? HAS. Bom, alguns dados antes da gente ir diretamente para a fisiopatologia, né? Esses são os dados que, embora sejam um pouco antigos, eles são os mais recentes que nós temos da população brasileira. Em 2013, nós tivemos aí mais de 1 milhão de óbitos no Brasil e deste total nós tivemos quase que um terço deles decorrentes de doença cardiovascular, ou seja, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no país. Neste gráfico, a gente pode observar uma taxa de mortalidade em que nós temos os quatro principais tipos de doenças cardiovasculares em função do seu percentual de taxa de mortalidade. Doença isquêmica no coração, as doenças cerebrovasculares, as doenças hipertensivas e de insuficiência cardíaca congestiva. A taxa mais alta, né, de mortalidade é de doença isquêmica cardíaca, em que justamente quando a gente olha a progressão disso, as duas que são mais altas, elas, juntamente todas, na verdade, as quatro, né, elas não têm uma redução significativa na taxa de mortalidade desde 2000. As duas mais prevalentes, as duas com taxas mais altas de mortalidade tiveram uma redução nos seus índices, mas não tão significativa assim. Então, é uma doença que ainda é, mata bastante gente no país, no mundo todo, na verdade, e tem uma importância clínica tremenda por conta disso. Essas doenças aqui, elas são justamente essas mesmas anteriores, acompanhando as mesmas cores aqui. Bom, então, vou falar aqui para você, né, desse tipo de doença que é mais, aquela que é mais, de maior taxa de mortalidade, que são as doenças isquêmicas do coração, as DICs. Então, nós temos alguns subtipos dentro dessa classe. Eu trouxe aqui as mais importantes: a doença arterial coronariana, como exemplo, a aterosclerose, angina pectoris e o IAM. E elas estão relacionadas, né? De que maneira? A aterosclerose, ela corresponde a uma inflamação crônica que pode ocorrer por muitos anos, sem sintomas, até poder se tornar sintomatológica. E ela é uma doença que afeta as artérias, por deposição de placas de gordura, que nós chamamos de ateroma. Daí o nome aterosclerose. Já a angina pectoris é uma dor causada por uma falta de irrigação no coração, né? Isquemia é pouca circulação sanguínea, que pode ser causada por uma aterosclerose.
E uma possível consequência de tudo isso a longo prazo é o infarto agudo do miocárdio, que é quando nós dizemos infarto, nós estamos nos referindo a um tecido, a um órgão que é naturalmente muito vascularizado, mas que teve está apresentando uma baixa circulação de sangue, né, uma isquemia. E aí ocorre a morte de parte desse órgão, de parte do tecido, que é a necrose. Então, a necrose em um tecido que é naturalmente muito vascularizado é chamado de infarto. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma necrose, uma morte de parte do tecido. No caso, esse tecido é um tecido muscular do coração, né, o miocárdio. E a consequência vai ser uma parada súbita do funcionamento cardíaco. Bom, como eu disse agora há pouco, essa aterosclerose ela acontece de forma progressiva, lenta, na maioria dos casos, que pode levar, como essa figura nos mostra, ó, pode durar cerca de 40 anos, 4 décadas. Então ela tem um início com acúmulo de algumas células de defesa, né, perante um acúmulo de lipídios aí, de gordura na superfície interna da parede das artérias, o que vai gerar como resultado dessa lesão, desse acúmulo de lipídios, uma reação inflamatória que causa lesões, em que a gente pode observar a formação de estrias adiposas. Isso pode cursar para uma lesão intermediária, depois de 10, 15, 20 anos, onde eu continuo tendo acúmulo aqui, ó, intracelular de lipídios. Então, o interior das células agora começa a acumular bastante lipídios, gordura, e até então eu tenho um momento aqui que ele é silencioso em termos de sintomas, né? Ele não é sintomatológico. E o que está acontecendo aqui é basicamente acúmulo de lipídios, acúmulo de gordura dentro das células. Se isso progredir, em que o indivíduo não realiza atividade física para diminuir a quantidade de lipídios circulantes no sangue, se ele não adapta, se ele não adequa a sua dieta, né, uma dieta saudável, se ele continua consumindo bastante lipídios, se ele ainda compromete mais o organismo dele fumando, bebendo bebidas alcoólicas, e fatores genéticos também aí favorecem a progressão dessas lesões para a ocorrência de um ateroma, que é aquela formação de fato de placas de gordura, onde nós temos não só lipídios aqui acumulados dentro das células, como já havia acontecido anteriormente, mas agora também fora das células, e essas gorduras estão associadas muitas vezes a cristais de cálcio, devido a um processo inflamatório crônico, né? Então há uma calcificação dessa gordura aqui, tornando esse material rígido, de difícil remoção espontaneamente, e isso ainda pode progredir por um fibroateroma, onde eu tenho um tecido fibroso, conjuntivo firme e rígido, que é formado por acúmulo de colágeno em tentativas de cicatrização desse tecido. Isso pode cursar ainda por uma lesão mais comprometedora, onde eu possa inclusive ter hemorragia, trombose associada. A partir da formação do ateroma, eu já começo a ter a possibilidade de identificar alguns sintomas, né? Pode ser silencioso, como pode ser sintomatológico também esse quadro. Então, naturalmente, o coração, que é um órgão muscular e que funciona o tempo todo para promover a circulação do sangue para o organismo todo, ele também irriga sanguineamente a ele próprio, né? A ele mesmo. E aqui na base da artéria aorta nós temos duas ramificações, que são as artérias coronárias, a artéria coronária direita e esquerda, que começa a se ramificar rapidamente. Então ela tem vários ramos e são essas artérias coronárias que fazem a irrigação do próprio coração, levando o sangue arterial, rico em nutrientes e oxigênio para esse miocárdio. E nós temos também, embora não está sendo mostrado aqui nessa figura, nós temos também não só um sistema arterial, coronariano e seus ramos, mas também um sistema venoso. Ou seja, a gente tem várias veias aqui para fazer o retorno desse sangue venoso ao átrio direito. Nós temos várias veias, as principais são as veias cardíacas, e veias de Tebésius têm uma significância um pouco menor aqui,
mas enfim, essas vezes não estão sendo mostradas. Bom, quando eu tenho uma aterosclerose em uma artéria coronária, por exemplo, é que nós temos esse grande problema, ah, que seria a consequência possível, né, seria o IAM, o infarto agudo do miocárdio. Por quê? Em havendo a aterosclerose, como já explicado anteriormente, eu vou ter uma menor passagem de volume sanguíneo por aqui. Eu estou tendo uma diminuição da luz, né, do lumen do vaso sanguíneo, da artéria, e o órgão que deveria receber o volume adequado de sangue não está recebendo. Né? Quando a gente faz um corte histológico dessa artéria aqui com o ateroma, a gente observa que não só muitas vezes não só nós encontramos uma placa de ateroma aqui, mas encontramos também trombo, coágulo, que é o que pode gerar a trombose. Né? E então, se eu tenho essa aterosclerose ocorrendo então em artérias coronárias, quem está em risco é o próprio coração, é o próprio miocárdio, que precisa continuamente de um volume considerável de sangue arterial, oxigenado e rico em nutrientes. E então, pode ser que esse coração não esteja recebendo o volume adequado de sangue, ele começa a ter hipóxia, né, suas fibras musculares começam a necrosar, a morrer, e aí ocorre então a parada cardíaca. Né? Como a gente pode observar aqui, uma análise macroscópica da situação, um tecido cardíaco, um coração que infartou. Quando nós observamos por uma análise, quando nós fazemos uma análise anatomopatológica, fazemos um corte aqui, análise macroscópica da peça cirúrgica, nos mostra uma extensa área aqui de tecido necrosado, ou seja, foi essa região do miocárdio que infartou, e aí o coração como um todo não conseguiu funcionar, continuar funcionando sem essa parte aqui do coração, né, normal, funcionando juntamente com ele. Então a gente tem a parada cardíaca. Bem, esse é um infarto. Eu espero que isso tenha agregado aí na sua formação, que você tenha gostado desse assunto. Não deixe de me seguir, se inscrever no canal, de ativar as notificações, inclusive de me seguir no Instagram, porque lá eu também tenho outros conteúdos que possam te interessar, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.